Hoje e na próxima semana eu pretendo falar a vocês a respeito da certeza que devemos ter na presença de Deus e usando como base, como referência, o texto de Paulo, quando ele escreve aos Romanos. Então eu peço que você abra aí o texto bíblico comigo, deixe a sua Bíblia aberta, entendeu? Encontre o texto bíblico e deixe a sua Bíblia aberta, e nós vamos então estudar um verso. Hoje nós vamos estudar um verso, Deus permitindo, na semana seguinte, na próxima semana, 2 versos. Então, Romanos capítulo 8, se você está aqui com a gente há bastante tempo, você vai se lembrar que no mês passado, acho que no comecinho do mês passado, eu fiz 2 mensagens a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo que intercede por nós, e depois uma outra mensagem a respeito das provas, das certezas do amor de Deus ao nosso coração, quando a Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então o texto em que nós vamos meditar e trabalhar nessa noite está dentro desse contexto. Então eu convido você a encontrar o texto aí em Romanos capítulo 8 e deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 28. A Natália vai deixar aqui também na descrição para você, aqui no chat, para você encontrar o texto aí com facilidade. Eu dou um tempinho para você encontrar. O Mário está chegando aí e o Eduardo colocou aqui na tela. Olha aqui, está aqui do meu lado, aqui. É aqui que está. É? Do outro lado, é desse lado. É que a minha tela aqui é invertida, né? Então tá aqui, ó. Tá bom? Romanos 8, 28. Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Repito, sublinho. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O tema da nossa reflexão, claro que veio do texto, todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem. E eu convido você a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade de falar aos meus irmãos da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor fale com eles, assim como o Senhor já falou ao meu coração, e que esse texto traga sentido a esse momento em que nós estamos vivendo, esse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Continue, ó Deus, a ministrar ao nosso coração e use a Tua Palavra, que é viva e eficaz, a ministrar ao nosso coração. Nós cremos na Tua Palavra, cremos que ela é verdade e por isso nos submetemos diante dela. Nós queremos ouvir a Tua voz e assim rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as coisas contribuem para o bem, ou todas as coisas cooperam para o bem. Essas duas expressões, contribuem ou cooperam, são sinônimas na expressão grega, trazendo o sentido de que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um significado. Isso é muito importante para nós, porque esse texto está diante de um contexto em que fala para nós que nós não sabemos orar como convém. O texto começa a partir do verso 26, e a partir do verso 26 nós temos essa explicação que o Espírito Santo nos assiste enquanto nós estamos em oração, porque na realidade nós não sabemos orar. E aí, a partir do versículo 26, nós temos essa certeza de que o Espírito Santo do Senhor é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com expressões que nós às vezes nem entendemos, e às vezes nós não temos essa compreensão e deveríamos ter, que nós não sabemos orar como convém. E se você já passou por um momento de grande sofrimento ou de sofrimento agudo, de uma provação muito intensa, você sabe que naqueles momentos difíceis de provação, de angústia, de sofrimento, de depressão, de um sofrimento, de uma perda familiar, você não tem forças, você não sabe encontrar as palavras para orar. E é nesse momento que nós não sabemos orar, não sabemos como reunir as palavras
para conversar com Deus, e é nesse momento que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com expressões que somente o Senhor pode codificar, que o Senhor pode decifrar aquilo que vai na intenção do nosso coração e que o Espírito Santo vai codificando diante do Senhor. E aí no versículo 27 nós temos a expressão de que o Senhor sonda o nosso coração, ele que sonda o nosso coração, ele conhece a mente do Espírito e assim o Espírito intercede por nós. E aí, a partir dessa experiência que eu já expliquei, que eu já preguei, inclusive, se você não teve contato com essa mensagem, eu convido você a correr aqui na nossa playlist, procurar essa mensagem, certamente será edificante para o seu coração. O Espírito Santo intercede por nós. Esse é o tema da mensagem. E aqui hoje eu quero então falar com vocês a partir do verso 28. No verso 28, Paulo começa esse verso falando, sabemos, e essa expressão sabemos é muito importante porque vai falar a respeito da fé. Quando Paulo fala assim, sabemos, ele está falando assim, olha, nós temos que ter muita certeza, nós temos que ter muita convicção. Então Paulo está dizendo que os cristãos sabem como Deus age, ou deveriam saber como Deus age, e sabendo como Deus age por meio ou através do sofrimento, isso deveria descansar o nosso coração, porque por detrás de todo sofrimento, da angústia, das provações, das agruras da vida, há um sentido, há um significado, há uma pedagogia de Deus, há um ensinamento do Senhor a atingir o nosso coração e nós precisamos aprender todas essas verdades. Então, nós sabemos de tantas coisas e muitas vezes não levamos em consideração tudo aquilo que sabemos. Eu não sei você, mas muitas pessoas se esquecem de tantos conceitos que aprenderam a respeito de Deus. Tantas pessoas que sabem muita coisa a respeito de Deus, mas na hora da prática, na hora de colocar a fé em prática, em movimento no cotidiano, se esquece de muitas coisas. Eu vejo muita gente que se esquecem de algumas bases, de alguns pilares da fé cristã, porque simplesmente não estão vivendo com profundidade esses pilares. Então, em meio a esse movimento de oração, Paulo vai falar a respeito dessa certeza de que Deus está atuando em nós. E depois dessa expressão, se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos ver os títulos que Deus atribui a nós por meio da salvação que veio por Jesus. Por exemplo, no verso 29, se der, a gente toca um pouquinho hoje, essa ideia da predestinação, a ideia da salvação, no versículo 30, a ideia do chamado, que Deus nos chamou, e nos chamou, nos justificou, aqueles que ele justificou, ele também glorificou. Então, você pode perceber que Deus vai atuando em várias esferas a fim de que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. E aqui nesse verso, no verso 28, que é o que nós vamos nos deter agora, Paulo apresenta 5 convicções inabaláveis. São 5 convicções inabaláveis que nós sabemos e aprendemos com o apóstolo Paulo. E se sabemos, devemos então colocar em prática. Então, eu quero mergulhar com vocês nesse texto, eu quero dividir e fatiar um pouco o texto em 5 lições, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no horário aqui para eu poder caminhar, tá bom? Então eu quero dividir essas 5 lições e essas 5 convicções inabaláveis que o apóstolo Paulo trabalha e coloca aqui para nós. Em primeiro lugar, nós sabemos que Deus age em nossas vidas. Olha o que diz o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, Paulo começa com essa convicção, com essa certeza, com esse pilar da fé. Nós sabemos que Deus age em nossas vidas. Não poderíamos ter dúvidas a esse respeito. Nós sabemos que Deus está agindo de diversas formas, de diversas maneiras. Infelizmente, às vezes, nós categorizamos a maneira de Deus agir, ou às vezes pensamos que Deus só age de uma maneira, e na realidade Deus não está preso a essas formas humanas, porque Deus está agindo de diversas maneiras, e a expressão do apóstolo Paulo é o seguinte: nós sabemos que Deus está agindo. E eu quero crer que você tem essa convicção aí do outro lado da tela. Que você que está me acompanhando possa também ter essa certeza. Porque essa é uma certeza inabalável da fé.
Nós sabemos que Deus está agindo, nós sabemos que Deus está atuando nos mínimos detalhes. Nós sabemos que Deus está agindo, por exemplo, nas unidades hospitalares, nós sabemos. Nós sabemos que Deus está agindo dentro do nosso próprio organismo, nesse exato momento, nós sabemos. Nós sabemos que Deus está agindo no mundo, que Deus está cuidando do seu povo. Nós sabemos. Sabemos que Deus está agindo nos mínimos detalhes. E muitas coisas fogem à nossa percepção e nós talvez tenhamos que orar pedindo que Deus nos dê sensibilidade a fim de que possamos enxergar e ver todo o agir de Deus, todo o cuidado de Deus manifestado na nossa vida. Eu marquei aqui algumas coisas. Por exemplo, Deus age nos dando vida. Deus nos criou, Deus nos formou, Deus nos deu a vida, Deus está agindo. Deus está agindo em nós, trabalhando no nosso ser, trabalhando no nosso caráter, trabalhando no nosso coração, trabalhando inclusive no funcionamento do nosso corpo. Deus está agindo. Os médicos cristãos falam isso. Se Deus não agir no organismo do ser humano, não há vida. E Deus está agindo. Deus está dando ar para nós respirarmos. Deus está dando a possibilidade de pessoas ter o oxigênio nas unidades hospitalares. Deus está cuidando. Deus está nos dando saúde. Deus está recuperando saúde de algumas pessoas que estão enfermas, como Valmir, por exemplo. Deus está dando saúde. Deus está dando saúde. Deus está nos dando uma família. Deus age dando uma família. Deus age cuidando de nós dentro da família. Se você acompanhou o meu Facebook aí no dia de ontem e hoje, eu coloquei duas situações envolvendo meu filho e assim, como tem sido importante, eu percebo Deus agindo na minha casa, Deus agindo na vida da minha família, Deus agindo no seio da minha família. Deus age, Deus cuida. E essa é a primeira lição, que Deus age na nossa direção, Deus age nos dando alimento. Deus cuida de nós, Deus sustenta a nossa vida, Deus age nos dando pessoas para ficar ao nosso redor, pessoas bondosas, pessoas generosas. Deus age colocando ao nosso redor pessoas que têm capacidades diferentes das nossas. Eu fico imaginando o que seria de mim se eu não tivesse a minha equipe, se eu não tivesse a igreja. E a igreja é esse ajuntamento de pessoas diferentes, mas que se unem para um único propósito. Deus está agindo na vida de muitas pessoas, por exemplo, que estão recebendo os donativos da nossa igreja. Deus está agindo na vida dessas pessoas por meio da nossa igreja. Ou seja, Deus está agindo em nós, e nós, da Igreja Batista Nova Canaã, movidos pelo agir de Deus, estamos doando, e aquilo que estamos doando está sendo útil para Deus agir na vida das pessoas. Que incrível isso! Então, a primeira certeza é essa. Nós sabemos que Deus age na vida das pessoas, nós sabemos que Deus age nos dando a salvação, nos dando a santificação, nos dando a regeneração, a filiação com Ele. Deus é o nosso Criador, Ele cuida de tudo, Ele cuida dos mínimos detalhes. O texto que eu abri hoje, o nosso culto de oração, fala a expressão de Jesus, que Deus cuida dos pardais, também cuidará de nós, que Deus cuida das flores, também revestirá a nossa vida com o seu cuidado, vai nos agasalhar com a sua protetora mão. Deus age. Então a primeira lição, a primeira convicção de Paulo, nesse verso 28, é o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, sabemos que Deus está agindo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós sabemos que Deus age para o bem do seu povo. Nós sabemos que Deus age, mas nós também sabemos que Deus age para o bem do seu povo. Sabemos que Deus é bom o tempo todo. A bondade é inerente a Deus. Deus é bom. João já definiu Deus assim: Deus é bom. E Deus é 100% bom. E Ele age a partir do seu caráter bondoso. Isso aqui é magnífico. Que Deus age na nossa direção, Deus age na direção do seu povo com o seu caráter bondoso. Porque a bondade é um dos atributos de Deus.
É uma das qualidades de Deus. E a bondade de Deus visa cuidar do seu povo. E a bondade de Deus se revela a nós para que a gente goze da salvação. E gozando da salvação, a nossa vida seja uma vida marcada pela santidade. Deus é bom o tempo todo ao nos dar a salvação e, a partir da salvação, transformar a nossa vida, que era marcada pelo pecado, e que agora nós celebramos a santificação e celebramos o processo de justificação. Se antes nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, agora temos vida. Se antes nós éramos errantes, ovelhas desgarradas, agora nós fazemos parte do aprisco, do rebanho do Senhor. Então nós sabemos que Deus age com bondade. Nós sabemos que Deus age dessa maneira carinhosa, graciosa. Se antes a nossa vida desonrava a Deus, agora a nossa vida serve para glorificar ao Senhor, para agradar a Deus. Vivemos esse novo estilo de vida marcado pelo cristianismo em nós, pela presença de Jesus em nós, e nós somos regidos pelos princípios cristãos, e assim nós sabemos que Deus atua em nós, e Deus age em nós, e esse agir de Deus em nós é fruto da sua bondade. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Inclusive, os versos 29 e 30, que nós falaremos um pouco na semana que vem, mostram para nós como Deus quer o nosso bem. Então, se você acompanhar, só vou citar agora, no verso 29, ele fala o seguinte, que Deus, de antemão, como Deus conhece tudo, ele predestinou os seus filhos para serem conforme a imagem de Jesus. Então, olha que incrível isso. A bondade de Deus é tamanha que Deus nos deu a predestinação e nós somos predestinados para sermos a imagem de Jesus. Então nós temos que ser cópias de Jesus. Então veja bem, Deus age, e esse agir de Deus com a sua bondade é um agir de Deus para que, por meio da sua bondade, nós sejamos parecidos com Jesus. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, ele vai falar que nós somos chamados para ser como Jesus. Ser parecido com Jesus, ser uma cópia, uma imitação de Jesus. Olha que incrível. Então, em segundo lugar, nós sabemos que Deus age para o bem do seu povo. A bondade de Deus, conforme o texto de Oséias diz, nos atraiu. Foi com amor eterno que ele nos atraiu. Ele nos aproximou a partir da sua bondade. O cântico que nós entoamos no domingo passado, pela cruz, nos chamou, gentilmente nos atraiu. Então nós temos essa certeza de que nós somos chamados pela bondade. E assim devemos ter um padrão de bondade. Também devemos marcar a vida das pessoas com uma vida bondosa, para assim revelar a glória de Deus. Então, depois de falar da predestinação, ele fala da justificação, fala da glorificação, e assim nós temos todos esses atributos descritos aqui, que nós falaremos um pouco na semana que vem. Terceiro lugar, nós sabemos também que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Vou frisar isso. Nós sabemos que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. E aqui você vai falar assim, pastor, será que você não leu errado? Não, é isso mesmo. Nós sabemos que todos os eventos da nossa vida estão debaixo da vontade soberana do Senhor. Nada, absolutamente nada, irmãos e irmãs, fugiu do olhar rigoroso de Deus. Nada fugiu do controle soberano do Senhor. Nada fugiu do seu olhar. Inclusive, a expressão do Antigo Testamento, no livro de Provérbios, diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, contemplando maus e bons. Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está atento, Deus sabe tudo a nosso respeito. Nada, absolutamente nada sobre a nossa vida, sobre a situação do mundo, fugiu do controle de Deus. É curioso que sempre quando nós estamos diante de catástrofes ou tragédias, surgem aquelas ideias de que Deus perdeu o controle. E a pergunta que fica no ar, principalmente daqueles que não creem em Deus, é: será que Deus então foi surpreendido? Será que estava no plano de Deus
Covid-19, será que Deus então foi surpreendido pelo Covid? E aí vem Paulo e fala o seguinte: sabemos que todas as coisas, e essa expressão no grego é muito interessante, porque ela é extremamente inclusiva. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala assim: nós sabemos que todos os eventos da nossa vida, não somente os eventos bons, mas os eventos também marcados pela angústia, marcado pelo sofrimento, pelas agruras da vida, pelas provações, por momentos de crise, de escassez, de prova, nós sabemos que tudo contribui para o bem. Ou seja, que Deus está no controle, que Deus está atento a tudo. Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos, inclusive em meio ao sofrimento. Eu gosto daquela expressão de Davi, quando ele fala no Salmo 139, que Deus sonda e conhece o nosso coração. Antes de falarmos, Deus já conhece. Antes de assentarmos, Deus conhece a nossa vida. E é engraçado que nós perdemos isso de vista. Parece que nós nos esquecemos dessas verdades. Enquanto Paulo está aqui nos ensinando, nos exortando e nos lembrando que todos os eventos da nossa vida contribuem para o bem. Eu sei que alguém pode estar perguntando assim, mas pastor, e os momentos negativos e as situações adversas de crise, principalmente agora que a gente está vivendo? Tudo aquilo que há de negativo nessa vida passa a ter um propósito de Deus em nossas vidas. Olha aqui, Deus permite que passemos por lutas, por provas, pelo sofrimento, para que saiamos mais fortalecidos. Então não pense que Deus perdeu o controle, porque isso seria negar a soberania de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no trono. Deus reina de maneira soberana. E Deus então permite que nós passemos por várias circunstâncias nessa vida, a fim de que aprendamos uma lição. Olha que interessante, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não cooperam para o mal. Algumas situações que vivemos podem até ser marcadas pela maldade humana, mas que Deus permite para o nosso crescimento. Então, por exemplo, alguém pode falar assim, mas eu sofri muito no trabalho, eu fui perseguido no trabalho, foi um momento difícil no trabalho. E por que Deus permitiu? Deus permitiu para que você aprendesse alguma lição. Eu não sei qual, mas Deus permitiu. Por que Deus permitiu tal enfermidade? Para que você e eu aprendêssemos uma lição. Então, a cosmovisão cristã vai ensinar para nós que Deus age e atua por meio de todos os eventos da vida, inclusive o sofrimento. Não podemos nunca imaginar ou pensar que Deus perdeu o controle do mundo por conta do Covid. Agora, é claro, sim, que Deus está nos dando lições incríveis por meio do Covid. Inclusive, eu gosto até de lembrar, de pensar naquele texto quando Paulo fala, desperta do que dormes. Quantas igrejas estavam dormindo, estavam com sono letárgico. Quantas pessoas estavam completamente desligadas da fé, desligadas do rebanho de Deus. E aí vem esse momento e agora a gente precisa dar real valor à convivência cristã, à comunidade. E aí nós sabemos que essas coisas estão cooperando para o bem de algumas pessoas. Mas alguém vai falar, e eu também pensei em alguns momentos da minha caminhada, mas todo mundo está sofrendo, é claro, todo mundo está sofrendo. Mas para cada pessoa, Deus tem uma lição. Sabemos que todas as coisas, todos os eventos cooperam para o bem. Porque o Antigo Testamento vai mostrar para nós que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos mais elevados. São pensamentos de bem, de bondade, são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus não deseja o mal. Deus não age com maldade, porque Deus é 100% bom. O caráter de Deus é bom e nós confiamos nisso. Então sabemos e podemos descansar que todos os eventos da nossa vida estão debaixo da mão de Deus, está no controle de Deus. Nós podemos, às vezes, perder o controle ou não ter o controle, mas Deus está no controle.
Então essa palavra de Paulo tranquiliza o nosso coração, aquieta o nosso ser. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive o sofrimento, inclusive a luta, inclusive o desemprego, inclusive a enfermidade. Deus vai usar todo esse cenário no qual nós estamos vivendo para ensinar algo de bom a nós. E a nossa responsabilidade é ser bons alunos, aprender as lições que Deus quer trabalhar e quer ensinar a nós. Quarto lugar, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso eu achei interessante no texto. Nós sabemos que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso nós já aprendemos com João. O apóstolo João nos ensina isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E na realidade, o Antigo Testamento vai falar que antes da fundação do mundo Ele já nos amava. Com amor eterno Ele nos amou, disse Jeremias. A expressão de Oséias, por exemplo, o profeta, é que Deus nos ama com um amor incondicional e Ele nos amarra com o seu amor. Aí vem o apóstolo Pedro e fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado para nos revelar o amor de Deus. Então nós sabemos que Deus nos ama, mas a pergunta é, nós temos essa certeza que Deus nos ama, mas olha a pergunta, e você ama a Deus? Eu amo a Deus? Nós amamos a Deus? Que Ele nos ama, nós já sabemos. Mas a pergunta é, nós amamos a Deus? Porque o texto fala que nós devemos saber que Deus age para aqueles que o amam, aqueles que o honram, aqueles que reconhecem que Ele é o único Senhor, que Ele é o único Deus. E aqui Paulo faz uma distinção entre aqueles que creem e amam a Deus e aqueles que não creem e não amam a Deus. Aquelas pessoas que simplesmente vivem como se Deus não existisse. Aí vem Paulo e fala o seguinte: nós sabemos que Ele atua, que Deus age, que Deus está cuidando, cooperando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou seja, Deus está agindo em todas as pessoas? Sim, mas Deus está agindo também naqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, você é mais sensível ao agir de Deus. Você tem mais percepção do amor de Deus. Enquanto uma pessoa que não teme a Deus, que não anda com Jesus, vai lidando a vida e vai caminhando como se nada tivesse acontecendo. Ele acha que é tudo natural, mas para nós não é natural. A gente sabe que é sobrenatural, que é espiritual, que é Deus agindo, que é Deus cuidando, que é Deus suprindo. Então aquilo que é natural para as pessoas, para nós não é natural. Enquanto algumas pessoas vão ao supermercado e falam assim, olha, eu trabalhei, tenho dinheiro para comprar, eu vou levar o sustento para casa, nós cristãos, a gente vai lá no supermercado, a gente compra tudo e fala assim, foi tudo fruto da graça de Deus. Quem não teme a Deus vai no médico, conversa com o médico sai ali com a prescrição médica, fala assim, olha, graças a Deus pela inteligência do médico. Nós vamos no médico e a gente fala assim, graças a Deus, porque Deus deu essa inteligência e Deus usou esse homem ou essa mulher para curar a minha vida, para ajudar ao meu restabelecimento da minha saúde, do meu corpo, enfim, a gente tem outra cosmovisão, a gente vê a vida de outra forma. Então nós sabemos que Deus nos ama, mas nós sabemos que Deus está agindo em amor, ou com amor na nossa direção. Deus está agindo àqueles que o amam, e nós devemos amar a Deus. Sabemos que Deus nos ama, e Paulo deixa isso claro aqui em Romanos. E é incomum, nesse contexto em Romanos, falar do nosso amor para com Deus. Mas ele reforça o cumprimento do primeiro grande mandamento, que diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus já frisou essa verdade para nós, que já vem lá do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu intelecto, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, ou seja, na integralidade do seu ser, ame a Deus. Sirva a Deus. Ame a Deus. E ao passo em que você amar mais a Deus, você vai perceber e vai ficar mais sensível ao agir de Deus, ao amor de Deus. Eu costumo dizer que as pessoas que amam a Deus conseguem ver o amor de Deus em tudo,
em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os contextos, em todas as nuances da vida. Um dia desses eu falava com uma pessoa, ela falou assim, mas você só fala em Deus. Eu falei, porque Deus é tudo. E eu amo a Deus, eu quero amar mais a Deus. Com a minha força, com o meu intelecto, com o meu corpo, com os meus dons, com os talentos, é isso. Colocar tudo à disposição de Deus. Então, em quarto lugar, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus quer o seu bem e por isso Ele te ama. E você precisa amar ao Senhor. Porque o amor sempre exige uma resposta. E é claro que o amor ágape não exige uma resposta. O amor ágape é aquele amor que se sacrifica em prol do outro. Mas, nesse sentido bíblico, nós podemos e precisamos responder ao amor de Deus. Ele nos amou com amor eterno, Ele nos amou até o fim, lá na cruz do Calvário, e a expressão bíblica para nós é o seguinte, que nós devemos amar a Deus. E a minha pergunta é essa, qual é o seu grau de amor em relação ao Senhor? Em que estágio de amor você está? Porque tem algumas pessoas que até amam a Deus, mas estacionaram ali, não querem crescer no amor. E é interessante que até nas nossas relações humanas, quando a gente ama uma pessoa, a gente faz de tudo para agradá-la. Faz de tudo para se mostrar presente. Então eu convido você a ter essa convicção inabalável. Deus me ama, Deus está agindo na minha vida e eu preciso responder a esse amor. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso amar mais o meu Senhor. E quinto e último lugar, nós sabemos que Deus age nos chamando para o seu propósito. Eu achei isso magnífico. Sabemos que Deus age nos chamando para o seu propósito, ou seja, para vivermos em conformidade com a sua vontade, com o seu projeto, com o seu plano. Então Deus nos tira do mundo e agora Ele coloca a nossa vida em realinhamento à sua vontade. E aí vem aquele hino que a gente gosta do HCC, não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame ao mundo que eu vivo segundo a vontade de Deus. Não é mais a minha vontade, não é mais o meu desejo, não é mais o meu plano. Então Paulo está falando assim, nós sabemos que nós somos chamados para um propósito. Parece um clichê, mas é isso mesmo. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa andar com Ele para você saber o propósito dele para a sua vida. E ao descobrir o propósito dele para a sua vida, viver esse propósito. Por exemplo, eu tenho claro para mim que o propósito de Deus para a minha vida é que eu fosse um pregador. E eu vou me dedicar para ser o melhor pregador possível. Por quê? É propósito de Deus, é plano de Deus. Como alguém brincou uma vez comigo, ô Jefferson, eu ficava imaginando você num programa de rádio. Imagina, poderia ter algum sucesso profissional? Até poderia, mas esse é o propósito de Deus? Certamente não é. Alguém já falou, você poderia estar escrevendo aí para um jornal, você gosta de escrever, já fui até chamado, quando eu morei em Bauru, para um grande jornal para escrever colunas e tal. Eu falei, mas não quero investir meu tempo nisso. Porque esse não é o meu propósito. E nós precisamos entender isso. Entender o propósito, o significado da nossa existência. Por que Deus nos criou? Então, se você olhar o texto, no versículo 28, vai falar assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou algumas versões, segundo o seu decreto. Nós temos um chamado. Nós somos feitos por Deus, feitos pela imagem ou para a imagem de Deus, para refletir essa imagem de Deus, e fomos chamados para um propósito, para um projeto. Deus tem um roteiro para a sua vida. E se você se dedicar a esse projeto, a esse roteiro, a esse plano, a essa vontade de Deus, certamente a sua vida vai ser completamente mais significativa. Deus tem um propósito, e nós devemos viver debaixo desse propósito. É engraçado que aqui o chamado não é um genérico, por exemplo, muitos são chamados e poucos escolhidos, conforme está em Mateus, não é isso, mas é no sentido de chamado para a salvação,
Porque o nosso propósito de vida, ou o real significado da nossa existência, se dá a partir da salvação. É a partir do momento em que você é salvo, é liberto do pecado e recebe a nova vida que você começa a redesenhar toda a sua vida por meio do Evangelho. Então esse chamado é um chamado para ser salvo e viver o propósito de Deus, o plano de Deus. E aí, Paulo escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 1, por exemplo, no versículo 6, fala que nós somos chamados para sedes de Jesus Cristo. Qual que é o propósito de Deus? Nos chama para ser de Jesus. Ou seja, que Jesus tenha exclusividade no nosso coração. Chamados para sermos filhos de Deus. Então qual que é o propósito de Deus? Ele nos chama para a gente ser filho dele. E viver a semelhança de Jesus. Ser uma cópia de Jesus. Fazer o que Jesus fazia. Então nós sabemos disso. Então, em quinto e último lugar, nós sabemos que Deus age nos chamando para o seu propósito. José, por exemplo, é uma figura importante para nós, quando ele responde à crueldade dos seus irmãos, falando o seguinte: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que eu conserve muita gente debaixo da minha mão. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu e me deu bem, porque Deus tem um propósito na minha vida. E quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós entendemos que nada pode nos tirar desse propósito. Que nós ficaremos firmes, resolutos diante desse propósito. Jeremias escreveu aos judeus no exílio, após aquela catastrófica destruição de Jerusalém, assim: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. É Deus que sabe os pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei o fim da sua vida, eu sei o curso, eu sei o caminho da sua vida. Então nós precisamos saber o propósito da nossa existência. E concluo, sabemos que Deus age em todos os contextos da nossa vida, para convergir no seu propósito. E qual é o seu propósito? Para que nós sejamos de Jesus, parecidos com Jesus, para seguir os passos de Jesus. Sabemos que Deus cumprirá os seus propósitos, pois nenhum dos planos de Deus, dos seus planos, podem ser frustrados. Essa expressão foi o nosso querido irmão Jó que nos ensinou. Sabemos, irmãos, sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fique firme nessa certeza e fique bem firmado nessa convicção de que você é filho de Deus, chamado para ser filho de Deus, chamado para viver um propósito. E saiba também que Deus usa todos os momentos da nossa vida, inclusive os de sofrimento, para cuidar da nossa vida e para nos dar lições preciosas de como viver na presença dele. Que Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Amém, povo de Deus?